participantes, tá? Então, para o próximo painel, que a gente vai continuar aí discutindo um pouco a questão ambiental, vou chamar a Gisele Nisi, que é a nossa diretora de Relação Institucional, para falar. Nós vamos falar um pouco sobre carbono zero no mercado de data center. É um tema, né, que está bastante, né, presente hoje nas discussões dos grandes data centers, né? E então a gente vai discutir aqui um pouco de como atingir esse caminho da neutralidade, né, da pegada de carbono. Então, para participar, vou chamar ao palco também o Francisco De Gelo, da Vertiv. Ele é executivo de vendas, especialista em climatização de precisão, além de ser o responsável pelo desenvolvimento da plataforma Data Center in a Box. O De Gelo é engenheiro e está atualizado com os desafios que o mercado enfrenta na busca de zerar a pegada de carbono nos data centers. Fica à vontade. Chamar ao palco também o Rodrigo Contreira, da First Tecnologia. Além de toda a experiência profissional na área de negócios, serviços em empresas de tecnologia e telecom, ele teve participação no startup e go-to-market dos mais importantes data centers do Brasil, como a Essential Data, e agora atua na transformação do data center do Santander. Uma ótima apresentação para vocês. Obrigado. Obrigada pela... Vocês desculpem o nervosismo, não estou muito acostumada. Declinar aqui do painel, mas não deixaram. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo, que... Mais perto? Eu falei que eu não estou acostumada. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Contreira, que ele trabalha em uma das empresas mais ESG do mundo. Então, ele cuida do data center do Santander. Ele é superintendente da First, empresa de tecnologia do Santander. E o Santander ganhou recentemente o prêmio de melhor empresa ESG na Exame. Então, esse ano, o Santander ganhou esse prêmio. E é uma das empresas que mais tem essa pegada ambiental. Então, vai ser bem bacana conhecer o que eles têm feito no data center e na empresa. O De Gelo é executivo na Vertiv, cuida do mercado latam de data center, e ele está envolvido em uma associação, a Imensons, e ele vai explicar para a gente hoje o que é a Imensons e o que isso conecta, né? O carbono zero, o que tem a ver data center e o que isso conecta com a gente. Ele é o embaixador da Imensons no Brasil e eu te passo a palavra. Perfeito. Obrigado, Gisele. Obrigado também ao meu companheiro aqui pela disponibilidade. Acho que eu posso falar que estamos todos nervosos depois de tantos anos de clausura. Um evento presencial assim, segurar o microfone para falar é no mínimo diferente. É no mínimo estranho, eu acho, que depois de tanto tempo. Mas é bom, é um frio na barriga que a gente sente nesse momento, mas é bom. A gente estava ansioso, né, por poder fazer isso de novo, poder olhar para as pessoas, não através de uma telinha, mas ao vivo assim. E, bom, falando um pouco dessa iniciativa, eu sou uma pessoa particularmente apaixonada em sustentabilidade. Quem me conhece um pouco mais no âmbito privado aí sabe que eu sou um pouco chato com algumas coisas. E o iMensons foi uma oportunidade que surgiu para mim, um pouco de repente. Eu fui para uma visita em Miami há mais ou menos um mês atrás, e eu fui convidado para participar de uma reunião de um grupo chamado iMensons, que até então eu nunca tinha ouvido falar. E eles estavam ali dispostos a conversar sobre neutralidade de carbono, ou sobre economia circular de carbono. O que é o iMensons, basicamente? Eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Então eu vou olhar um pouco para baixo para não me perder na linha de raciocínio. O iMensons foi fundado em 2016, na casa de um cara chamado Dian Nelson, que é um executivo bastante conhecido no mercado americano pelos grandes hyperscales. Nessa reunião estavam presentes representantes Google, da AWS, da Meta, todos os grandes provedores. E eles fundaram esse iMenson como um fórum
independente, onde profissionais e executivos da área de missão crítica pudessem discutir problemas comuns entre todos, com o sentido de conectar as pessoas, crescer em termos de conhecimento e devolver isso de volta para a indústria e para a sociedade como um benefício comum a todos eles. Tá? Então, o iMensons nasceu como um local de discussão, um grupo em comum entre todos esses grandes players do mercado para resolver problemas comuns entre eles. A visão desse grupo, basicamente, é essa: unir os construtores da era digital. Isso é o que está escrito no site deles, para quem procurar o iMensons. Tá? Os valores dessa instituição são os que eu mencionei: conectar, crescer e devolver. O devolver é uma palavra muito importante, porque ela volta a aparecer nas iniciativas. O grupo do iMensons tem 4 pilares fundamentais, que são 4 iniciativas que eles chamam. São as iniciativas de ações, que é o que o grupo promove em si, né? Que são os outputs do grupo, por assim dizer. Então, basicamente, são gerar oportunidades de educação. Eles chegam até o ponto de entregar bolsas de estudos a nível mundial para estudantes do mundo na área de missão crítica. É quase que um processo aí de pesquisa que a gente tem no Brasil, onde você submete um projeto, um comitê avalia e eles acabam financiando algumas bolsas de estudo. Fomentam diversidade e inclusão. Eles fazem até um pouco mais que isso. Eles pegam grupos diversos, grupos de baixa representatividade e conectam essas pessoas de diferentes empresas, às vezes até de diferentes áreas dentro da missão crítica, para aumentar a força desses grupos pouco representados. Tá? Promovem inovação e excelência técnica. Então, é um pouco do que a gente vê em livros de melhores práticas, em grupos de trabalho. Eles também têm essa função. E eles dizem inspirar sustentabilidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui mais hoje. Como que é feito tudo isso? Aí é como eu entrei no grupo. Eles têm, de tempos em tempos, algumas reuniões, além de vários fóruns online, de vários grupos de trabalho específicos, eles têm algo que se chama local chapters, ou capítulos locais. São reuniões que acontecem em locais específicos. Eu fiz um em Miami, logo depois teve um em Madrid, Santa Clara e Mônaco, que eu vou falar um pouquinho em seguida aqui, sem me delongar demais para não ocupar o tempo todo. E no grupo que eu estava, tinham mais ou menos 30 pessoas, representando 25 empresas diferentes, onde é proposto um tema e a gente discute sobre esse tema, discute como cada empresa solucionou isso, chegou a uma solução e propôs inovação, enfim, fez todo esse aparato de coisas que eu citei. Um fato interessante que eu aprendi com eles é um dado público, mas quando a gente vê ele todo mastigado assim, fica mais interessante. Em 2021, no mundo, existiam aproximadamente 7 milhões de data centers, com uma potência instalada de 105 gigawatts de capacidade e um consumo elétrico aproximadamente de 600 terawatts-hora de energia. Isso quer dizer que os data centers do mundo em 2021 representam quase 2,5% do consumo mundial de energia elétrica. Tá? Então, a nossa indústria não é pouco significativa no impacto que ela tem no mundo. Nem somente em benefícios, nem somente em impactos também. E o que ficou latente, né, é que não existe nenhum mecanismo, nenhuma calculadora, nenhum método para a gente mensurar o impacto no carbono, o impacto que a gente causa no aquecimento global de uma forma estandarizada no mundo todo para isso. Então, em 2022, em abril de 2022, o Conselho Consultivo desse grupo se reuniu para definir uma única coisa: como que a indústria de missão crítica poderia cooperar para reduzir o seu impacto na mudança climática. Tá? E disso saiu o assunto que eu venho promover aqui hoje, que é o iMensons Climate Accord, ou o Acordo Climático Global do iMensons. Esse acordo nasceu com 73 sócios fundadores,
dentre eles, todos os grandes hyperscales que eu possa conseguir citar agora, mais grandes players de cloud, de colo, fabricantes de equipamentos, fabricantes de software. E 2 meses depois, já são 155 empresas signatárias desse acordo, com um grande player de data center brasileiro fazendo parte dessa lista também. E o que é esse acordo climático que eles fizeram? Basicamente, é um instrumento de cooperação, acho que eu posso falar que é um instrumento histórico de cooperação entre os grandes players para reduzir a pegada de carbono em termos de materiais, produtos e consumo energético na missão crítica. A gente não está falando em neutralizar carbono na fonte de energia elétrica que eu uso no data center ou nas atividades de manutenção. Isso é um dos pilares. A gente está falando em entender a pegada de carbono na UPS que eu instalo, no rack que eu instalo, no cabo, no concreto que eu uso para subir parede, na remoção de solo que eu uso para fazer fundação, na logística toda envolvida. A ideia é criar um método comum para mensurar a pegada de carbono, tá? E eu conseguir primeiro saber quanto que eu gero de carbono na construção e operação de data center, para aí sim eu começar a falar em compensação disso como um todo. E para finalizar essa introdução, o acordo climático ele nasceu no iMensions, só que ele não pertence ao iMensions, né? Para que isso seja crível, para que isso seja levado a sério, esses sócios fundadores, eles alinharam alguns pontos muito importantes que eu acho que é o que interessa para a gente disso. Eles alinharam que todos eles estão com o mesmo interesse em reduzir a pegada de carbono da nossa indústria para garantir um futuro melhor. A gente concordou também, né? Eu posso falar a gente, porque eu acho que a gente faz parte aqui da mesma indústria e Vertiv e eu, pessoalmente, somos signatários também desse acordo. Precisa haver um método para contabilizar carbono, um método homogêneo, um método que valha para todos, igual e que seja conhecido. É preciso que a indústria colabore junto, os fornecedores colaborem junto. Eles concordaram que os hyperscalers têm condição de mudar o comportamento do mercado. E Google, Facebook, Amazon, se todos eles estiverem alinhados pela mesma causa, fatalmente nós vamos ter que seguir, né? Porque eles têm, apesar de eles não serem todo o mercado de data center, eles têm uma força que drive a indústria, que vai drivar depois o enterprise, que vai drivar os outros mercados juntos. Então, eles também alinharam que isso tudo tem que ser muito transparente, nada pode ser segredo, nada pode ser caixa preta, e principalmente que eles têm que ter legitimidade para falar pela indústria como um todo. A legitimidade significa que foi criado um corpo de governança independente do iMensions, com 9 cadeiras, onde o iMensions tem os 4 grandes hyperscalers que você tem, cada um tem uma e tem 3 cadeiras em aberto para serem definidas no ano que vem, com grandes players que virão a ocupar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando de iMensions, de acordo climático global. A nossa indústria entendeu que ela é grande o suficiente para fazer diferença, para ser significativa. E isso traz consigo uma responsabilidade que a gente tem que ter nas nossas ações para diminuir o nosso impacto. A nossa indústria vai trazer para a gente mudanças significativas na nossa forma de fazer negócio com esses caras, com essas grandes empresas, com o mercado em forma geral. E o iMensions, ele tem um grande interesse em ter a indústria brasileira de missão crítica participando dessa discussão. Lembra que eu falei que o iMensions tem uma das cadeiras desse conselho de governança do Acordo Climático Global do mercado de infraestrutura. Através dele, a gente está sendo convidado, de uma forma capitaneada dentro da ABDC. Desculpa, eu não sei se já podia falar, mas a ABDC ela tem... o Gustavo não está ouvindo, então eu posso falar. Pode. A gente está estudando capitanear dentro da ABDC um grupo de trabalho para ser a nossa voz, para a gente participar das decisões que estão sendo tomadas agora e provavelmente vão moldar as decisões que vão ter impacto no nosso futuro nesse mercado. Só para finalizar e passar a bola, eu quero dizer que esse acordo
por enquanto, ele não é algo pronto e fixo. Tá? Esses 73 sócios fundadores que assinaram o acordo climático, eles assinaram um compromisso de gerar uma ferramenta de medição comum a todos para o mercado de carbono, transparente, crível, democrática. E esse grupo vai gerar quais são os resultados esperados disso. O que a gente espera no final ter, de certa forma bem por alto, é quase que um programa de etiquetagem Procel para carbono. Tá? Então, um data center, ele vai ter uma etiqueta na porta que vai dizer quanto de carbono ele gerou para ser construído, quanto de carbono ele libera na operação de forma, falando da energia, quanto ele libera na forma de manutenção, e isso vai começar a drivar também as necessidades que os hyperscalers colocam para a gente fazer negócio. Então, esse é o momento que a gente pode se engajar e participar dessa conversa, não simplesmente receber depois algo pronto, feito em outros mercados que não o nosso, que não tem a nossa cara, que a gente não consegue fazer. Tá? É muito bacana saber, né, que existe já uma ação que é uma preocupação e que aqui no Brasil a BDC foi considerada para encabeçar essa frente. Sobre o grupo de pesquisa, eu acho muito válido a gente até começar a alinhar aqui, né, com a sua diretoria, com você sendo embaixador do Imensas, com o Índio sendo o diretor técnico, Tossi sendo vice-presidente, também super da área técnica. Eu acho que aqui começa um capítulo muito importante da nossa história, né, para o carbono zero. Com certeza. Eu acho que a nossa... É o legado que a gente tem que deixar, né? Eu, quando entrei para o grupo, eu usei essa palavra, legado. E eu acho que todos nós, a gente tem que fazer o nosso dia a dia com essa palavra em mente. A gente tem que deixar um legado, a gente tem que sair do mercado de portas abertas, com orgulho, olhando para trás, deixando a situação melhor do que a gente pegou antes. E eu acho que essa é uma forma da gente fazer isso com um impacto bastante grande aí para frente. Certeza. Obrigada pela contribuição, por contar para a gente todas essas novidades. Não sei se alguém aqui já sabia de tudo isso, que já tinha isso acontecendo. É muito inspirador, né? É muito bom. Obrigada. Agora vamos saber o que está acontecendo já em um data center de uma empresa que é super sustentável, que não tem nem copo para a gente tomar água quando chega lá. Rodrigo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite de vocês para estar compartilhando um pouquinho do que nós estamos fazendo, né? Gisele falou, né? É uma alegria muito grande para nós do Santander ter ganho, né, pelo segundo ano consecutivo como a melhor empresa de ESG para serviços financeiros. O Santander tem trabalhado numa vanguarda nesse sentido, né? Adquiriu o ano passado uma empresa que se chama Way Carbon, né, que é uma empresa especificamente voltada a trabalhar a tendência de carbono com as pessoas, então dando consultoria, fazendo as análises, fazendo as medições e depois efetivamente vendendo os créditos e orientando nos projetos de sustentabilidade e compensação de carbono. Como a Gisele falou, são várias ações e o que deixa a gente mais feliz é saber que a gente faz, né, muitas das coisas que estão dentro do escopo há muito tempo, né, e agora vem um trabalho direcionado, né, vem a exigência dos hyperscales em segmentar, em exigir isso, né, de forma estruturada para o mercado como um todo, né. Falaram aqui da minha participação no mercado de data center, a gente entendeu o quanto a gente é corresponsável por isso, né? Eu estou no mercado de data center há algum tempo aí, né? Desde 2010, e nós tínhamos em 2010 no Brasil aproximadamente 10 prédios de data center, né? Entre comerciais, além dos prédios privados e pequenos data centers. Hoje, né, mensurando todos os players, o crescimento de cloud, transformação digital, entre outras coisas, a gente já ultrapassa mais de 60 prédios de data center, né? Ou seja, o nosso impacto ambiental do ponto de vista de geração de carbono está muito alto,
né? E a tendência é que ele continue cada vez mais alto, né? Porque a transformação digital engaja novos data centers, engaja novas criações de zonas de cloud ou disponibilidade de cloud. Isso, de uma maneira ou outra, né, vai gerar maior quantidade de data center, maior carbono, e por isso eu acho que dessa preocupação, né? Falando especificamente do Santander, o que nós, né, fazemos? Então, desde 2010, né, como empresa, nós somos carbono neutro, né? Então, 2010, por si só, as operações do banco, o banco já fazia a compensação do carbono. Especificamente para data center, 100% da energia que nós utilizamos é energia incentivada, é energia verde lastreada por OI-REC, né, onde nós atendemos os 3 escopos, né, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Eu vou falar para vocês especificamente o que é cada escopo e como que a gente atende isso. Além de ações e iniciativas engajadas pelo próprio banco, com o objetivo de gerar a neutralidade de carbono para toda a cadeia. Então, nós, como banco, fazemos a nossa parte de data center no ponto de vista de energia, mas eu também, desde 2017, faço reciclagem de 100% dos meus ativos de tecnologia, né? O pessoal aqui falou de baterias, a gente tem um processo, né, para baterias, rastreabilidade, uma série de coisas. A questão de energia elétrica, que é muito forte, né, de consumir energia elétrica de fontes renováveis, e não só isso, né, uma mudança geral no aculturamento da empresa, como a Gisele falou, né? Poxa, não ter copo. Na hora que você fala assim, eu chego lá e não tem copo, parece algo tão assustador, né? Tão duro, né? E quando a gente recebe a visita, é assim, quando a gente começa a trabalhar na empresa, ocorre isso, né? Mas por que disso, né? Será que é o copo que faz a diferença no final do dia, ou será que é um conjunto de ações, né? É mais do que provado por pesquisa que todo mundo passou por uma fase de preocupação em neutralizar carbono. E aí chegou-se à conclusão que, poxa, para eu neutralizar o carbono, vai custar mais caro. Então, o que fica mais viável? Eu neutralizar o carbono, ter um crescimento de receita e pagar por essa compensação, ou eu trabalhar agora na redução? E, consequentemente, neutralizar o que não tem como e que eu preciso pagar por isso. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e ativa dentro do nosso mercado de data center. Fala um pouquinho para a gente, por exemplo, eu quando fui falar com vocês para conhecer o que era o carbono zero, né, eu não sabia que tinha escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, fala um pouquinho para a gente dessa parte da operação, além de reciclar os equipamentos, como que é o recebimento de material, como que vocês cuidam dos fornecedores para que sejam fornecedores, a água do chiller, né, como que vocês tratam, ou como que devolve água para a natureza, esse tipo de coisa, a quilometragem que vocês... Esse tipo de coisa que eu achei super interessante. Como eu falei, a gente tem algumas ações, né? Dentro dos escopos que nós atendemos, né? Hoje, escopo 1, 2 e 3, especificamente, a gente tem ali o escopo 1, basicamente, tudo que refere-se a gases gerados, então gases gerados por geradores de energia elétrica, né? Então, deslocamento, né? Então, o nosso data center ele fica situado na cidade de Campinas, né? Então, a gente tem que fazer ali, submeter via sistema, né, quantas viagens eu faço até Campinas e de volta, né, e o sistema da Way Carbon já faz todo o cálculo ali de quanto o banco tem que compensar em detrimento dessa viagem que eu faço até Campinas, né. Em relação aos nossos fornecedores de hardware, nós temos um contrato onde nós pagamos mais, né, por esse processo, onde, quando ele entrega um hardware dentro do nosso data center, né, é realizada toda a desembalagem do equipamento ali mesmo, é acondicionado numa área de armazenamento e o fornecedor, seja ele Dell, HP, IBM, seja ele qual for, é responsável por levar toda essa embalagem, né, de volta e ele fazer o descarte dessa embalagem. Seja pallet, seja papelão, seja isopor, ele é corresponsável de fazer fim a fim o processo. Então, ele entrega embalado, mas ele também é responsável por descartar. Então, o escopo 1, nós atendemos ele integralmente. O escopo 2 é pura e simplesmente o uso de energia proveniente de fontes renováveis, né? Então, isso também é algo que o banco já pratica, que nós já compramos, já temos os certificados,
e utilizamos a energia de 100% dos nossos prédios administrativos, não só o data center, e entenda-se também as agências, né, onde fica a sede e as outras unidades do banco, 100% com energia renovável. E o terceiro, que eu acho que é o mais desafiador, né, para todos, né, e que aí a gente tem trabalhado muito forte para atendê-lo, né, na totalidade. Hoje nós atendemos ele parcialmente, né, e eu acho que boa parte das empresas que participam do programa direcionado da ESG também, que refere-se aos terceiros, né, a toda a cadeia, como o Degelo mencionou aqui, né, desde a construção até o fim. Então, quem fornece, poxa, você, fornecedor de chiller, né, você, qual é o seu processo para a neutralidade do carbono? Então, o maior desafio é exatamente esse. Nós fazemos a nossa parte, mas exigir, né, não só o antecessor, quanto o sucessor dentro desse processo, que pratique e tenha uma política direcionada à neutralidade do carbono, né. Na construção do data center lá fica situado em Campinas, foi um data center construído em 2013, e o banco teve um cuidado muito grande desde o início na concepção do data center, que foi uma coisa que o Degelo falou, né. Não foi um prédio que foi transformado em data center, né, ele foi concebido do zero para ser um data center. E, né, falando especificamente das políticas, a gente tem aí o LEED, né, que já regula isso, né, para data center, né, que é o Lead Time Institute, que ele tem 3 selos, né, o Gold, o Silver, e ele mede ali o que você empregou de material, quanto você gastou de água, o que você fez de desmatamento dentro do terreno que você adquiriu para se tornar um data center. Então, a gente está lá numa área lá de mais de 600 mil metros quadrados, e a gente manteve lá muita coisa da concepção da construção. Então, tem área de manejo de reflorestamento, né, construção na concepção inicial dela, de não derrubar árvore, uso do cimento, como o Degelo falou. Então, tem uma série de normativas ali que teve uma preocupação muito grande, né, do banco, né. Quem visita, inclusive, às vezes se impressiona, fala, poxa, caramba, né, que monstro, né, poxa, gastou tanto dinheiro para isso, né, e a gente falou muito disso, né. Às vezes a preocupação fica em fazer uma construção barata, né, e essa construção barata no momento zero vira uma consequência depois em toda a cadeia, quando você deseja aí fazer um trabalho direcionado para a neutralidade de carbono para atender normas específicas ou um pacto específico. Muito interessante. Desde a construção do data center, né, além de pensar em todas as premissas que os outros painéis falaram, se preocupar com o carbono, né, com a sustentabilidade, enfim. Isso é muito, muito importante. E puxando esse gancho, ontem, quando a gente estava batendo um papo aqui do painel, a gente fez uma reflexão, né, que eu fiz uma pergunta para vocês, que eu tinha uma preocupação como fabricante de um produto que eu faço, que gera economia, né, gera eficiência energética do data center. E eu queria saber o que eu contribuía para o carbono. E aí você puxou uma linha de raciocínio muito legal. Eu queria que você dividisse com as pessoas quando você se referiu à construção. Perfeito. Vou tentar recobrar essa linha de raciocínio. Tem certas pérolas que saem na hora, mas depois elas somem, né? Foi muito bacana. A gente estava falando de construção ontem, né? Falando sobre esses aspectos de... Tem certos raciocínios que são mais diretos. Por exemplo, se eu economizo 30% de energia elétrica, eu economizo 30% de carbono gerado também, porque se eu não consumo energia, eu não gero carbono para produzir aquela energia, então é economia direta. E no último painel foi falado um termo, né, sobre sustentabilidade, linkando a dinheiro, linkando a investimento, e é muito importante e casa aqui de novo. Antes de fazer o raciocínio, eu só queria falar que eu concordo muito com isso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode dissociar que sustentabilidade ela também tem uma vertente econômica para o negócio. Sustentabilidade não pode ser somente um peso a mais, que requer mais investimento e que é mais um problema para a gente lidar no dia a dia. A sustentabilidade está mais ligada à forma de enxergar o retorno do investimento, muitas vezes, e fazer uma construção sustentável, uma concepção sustentável, muitas vezes, significa economizar dinheiro. A partir do momento que a gente economiza recursos. Eu economizo o recurso, eu diminuo o investimento.
eu diminuo o custo, eu diminuo o dispêndio. Então, sustentabilidade, muitas vezes, é uma forma de enxergar o negócio de uma forma um pouco diferente e economizar dinheiro, ou melhorar minha taxa de atratividade do negócio. Mas voltando ao raciocínio que a Gi comentou, ela deu um exemplo, que eu até vou citar aqui. Ela falou, eu tenho uma porta do rack que eu construo e economiza energia no sistema de climatização, por vários fatores. E na aplicação dela, por exemplo, em alguns casos, eu consigo chegar até 30% de economia. Como que eu vejo isso se refletindo na economia de carbono? E o raciocínio foi, primeiro a questão energética. Você já gasta 30% menos energia, você gera 30% menos carbono. Mas vamos pensar que se você é 30% mais eficiente no sistema, no consumo de energia, do sistema de ar-condicionado, talvez o seu ar-condicionado tenha um ganho de eficiência lá na frente. Quando eu faço o design do projeto como um todo, eu percebo que talvez eu não precise que os ar-condicionados instalados sejam tão potentes, porque eu melhorei a minha eficiência sobre o uso. Então eu posso, não sei, usar máquinas menores, que economizam energia, ou eu posso, de repente, até usar uma máquina menos de ar-condicionado. E se eu usar uma máquina menos de ar-condicionado, é uma máquina a menos que eu tenho que fabricar, que eu tenho que transportar, é uma máquina a menos para usar aço, para usar fluido refrigerante. E se eu uso uma máquina a menos, ou se eu uso máquinas menores, os cabos elétricos que eu uso para alimentar o meu sistema de ar-condicionado se reduzem, seja em bitola, seja em quantidade. E se eu reduzo a bitola do cabo, eu reduzo a quantidade de leitos. E eu reduzo a quantidade ou o tamanho do painel elétrico onde esses cabos estão conectados antes. E depois o switchgear. E atrás deles eu posso diminuir o transformador de entrada. E posso diminuir o tamanho do grupo gerador que eu uso para alimentar, porque todo o sistema ficou mais eficiente. Um grupo gerador menor usa menos aço, precisa de um tanque de diesel menor, queima menos combustível, né? E tudo isso lá na frente, quando a gente fala de escopo 1, escopo 2, escopo 3, significa menos emissão de carbono na manutenção. É menos fluido refrigerante sendo liberado quando eu esgoto uma linha de ar-condicionado. É menos equipamento para ser descartado quando eu faço um retrofit ou um descomissionamento do sistema. Então, a conclusão do raciocínio foi, às vezes uma coisa que parece muito pequena, muito simples, ela tem um efeito cascata para trás que tem um impacto enorme. A gente pode fazer a mesma linha de raciocínio pensando em designs com escalabilidade, onde eu só faço a instalação e investimento em certos equipamentos quando eu preciso da carga, ou em flexibilidade também. Enfim, nesse aspecto que eu queria concluir, como eu comecei a falar agora, que pensar em sustentabilidade como uma premissa de projeto não é um peso. É uma oportunidade de melhorar o interesse econômico do projeto, de melhorar a lucratividade do projeto e até de diminuir o investimento, não de aumentar. Acho que era isso. Era essa a linha de raciocínio. Obrigada. Que a gente pensou justamente isso, que o projeto não precisa ser gigante se ele for sustentável, ele pode ser modular. A gente não precisa vender tudo de uma vez, não precisa entregar tudo de uma vez se não for comissionar tudo de uma vez. Ele pode ser feito faseado, ele pode ser sustentável, pode ser mais eficiente. Então, fica aqui uma reflexão para a gente pensar nisso, né? Como fabricantes, como data centers, que não é só vender, é como ajudar. A gente está num momento crítico do mundo, né? Que eu falei ontem, não sei nem se eu estou exagerando, mas eu falei, se a gente não pensar hoje, amanhã não tem nem mundo. Exatamente. É um outro comentário que a gente fez ontem que eu acho legal trazer, né? A gente não está falando tanto de uma questão de futuro, né? Quando a gente se vê nessas encruzilhadas, eu acho que a gente é obrigado a parar e repensar as coisas. A gente tem muitas áreas no Brasil onde hoje, se a gente tiver necessidade de data center, talvez a gente não consiga construir. Seja por indisponibilidade de energia elétrica naquela região, seja por indisponibilidade de recursos humanos naquela região, seja pela especulação imobiliária que ocorreu devido a tantas outras coisas. Então, sustentabilidade também passa por isso. A gente tem que tomar atitudes agora, não só pelo planeta que os nossos filhos vão ter, mas pela nossa própria capacidade de continuar escalando o negócio, de continuar melhorando a nossa infraestrutura de serviços digitais, por todos os desafios que ainda tem pela frente.
Então, é sobre isso que se trata. Não é só uma questão ambiental de árvores, de florestas e isso. É a continuidade da vida, né? Exato. E também complementando, isso aqui foram 2 horas de conversa e parece que a gente conseguiu resumir aqui em meia hora. Eu olhei e falei, gente, meia hora a gente conseguiu. E uma coisa muito legal, o Rô comentou como que começou a história do copinho, porque isso, né, não sai da minha cabeça. Chegar no data center e não ter o copinho. E ele falou, Gi, tem um começo essa história, e ele vai contar aqui pra gente. A fatídica história do copinho, né? E veja que, assim, o banco ele tem ações muito engajadas, ações que são mínimas, mas que geram um baita do impacto, né? Então, a Gi mencionou ali, nós eliminamos malote. Então, não existe mais malote. Aquele malote que os documentos eram transportados não existem mais. O processo foi todo digitalizado e tudo que era malote virou ecobag e foi doado para os funcionários. Ponto. Né? A questão de óleo, né? O banco está agora num trabalho muito forte de reciclagem de óleo, né? Que é um desafio ainda, né? Qual óleo seja, né? Tem gente que no interior fazia sabão, né? Tem gente que fazia outro emprego do óleo para outras coisas. Então o banco está num movimento muito forte de utilizar e de pesquisa para acelerar o uso do óleo com biodiesel e a viabilidade disso, né? Impressoras, né? A gente tinha lá uma série de impressoras obsoletas que gastavam, que tinha uma série de política, e na hora que a gente, né, nós, como seres humanos, por si só, somos indisciplinados, né, vai imprimir 20 páginas, são 20 páginas. Né? Então, uma mudança simples, né? Você vai imprimir frente e verso. Você precisa imprimir mesmo? Precisa. Então, você precisa ir lá, digitar sua senha, colocar seu crachá. Né? Poxa, é burocrático. Não é burocrático. É processual, é diferente. Né? E aí, lá você registra, você precisou, qual documento é. Isso fica lá um registro que o banco faz lá a sua pegada de carbono como funcionário, como área, como superintendência, né? E você imprime frente e verso. Mas esse documento aqui, eu preciso imprimir só frente, não consigo, não dá para imprimir frente e verso. Você precisa falar com outra pessoa para imprimir frente e verso. Né? A história do copinho surgiu com uma trainee, né, onde ela havia feito um programa de intercâmbio pela Ivy Key, não sei se vocês já ouviram falar nessa empresa. É uma empresa que tem uma série de ações de sustentabilidade pelo mundo, né, nos mais diversos países, e ela tinha ido especificamente para a Espanha e havia trabalhado num programa com reintegração de tartarugas. Né. E aí, numa das conferências de executivos, ela participando, ela fez uma provocação, né, sobre, a gente falou ontem também, né, sobre a história do canudo, né? Poxa, o problema não é só o canudo, né? O problema é o uso do plástico em si, por si só, né? É extremamente prejudicial. E aí ela propôs, né, como um desafio para o banco como instituição desplastificar. Né? E aí o banco fez uma iniciativa, né, que algumas empresas eu já vi e já participei, inclusive, né? Leve sua canequinha, leve seu squeeze, leve seu copo de silicone, né? Compre seu copo, né? Logo que lançou o programa, sorteou o copo, doou o copo, né? E aí colocou a seguinte premissa: cortar o copo, principalmente quando a gente recebe visita, né, é algo que impacta, porque você chega lá, né, para tomar uma água, você fala assim, e cadê o copo? Né, você chega a ficar desesperado, cadê o copo? E aí o banco colocou assim, então beleza, o copo, seja ele para café, seja ele para água, seja ele para o que for, vai ser um copo de papel, ele vai ser adquirido, né, pelo custo de 25 centavos, e este copo ele reutiliza, obviamente você pode tomar durante o dia, e este dinheiro arrecadado com a compra deste copo vai servir para reciclá-lo, neutralizar o carbono que ele gerou. Então, assim, no início, né, parece extremamente chocante, né, principalmente eu que cheguei na companhia, você fala assim, uau, copo, né, um negócio tão simples, água, não posso, então eu chego aqui, não posso tomar mais água, não posso mais tomar café, né, a nossa cabeça se condiciona ao fim, mas não ao meio, né? Então, se não, você pode, você traz seu copo, você pode, né? Ou se você quiser, você adquire, né? E você tem a consciência que um processo tão simples de tomar água ou tomar café, ele está neutro fim a fim. Né? Então, acho que ficou e fica de lição. Né? Hoje é um processo que super funciona, a gente não tem mais copo em prédio administrativo,
Então, na sede, no data center, no radar, nenhum deles nós temos copo, todos engajados nesse processo. Ou você usa o seu copo, ou você adquire o copo lá por 25 centavos e pode usar sem problema nenhum. Fica a dica, quem for visitar, leva seu copo. Ou leva a moeda. Aceita cartão, fica tranquilo. Você passa 25 centavos no cartão? Passa, 25 centavos. Chega a ser engraçado, né? Você olha a fatura e fala assim, nossa, 25 centavos, ou no débito, 25 centavos. Sim, né? Mas para quem é visitante, né, a gente explica tudo isso, conta um pouquinho de história, que eu acho que faz parte a gente explicar o porquê, né? Não é preciosismo e não é demagogia, né? Como eu falei, o banco tem feito iniciativas, e são iniciativas pequenas, mas que, em detrimento da dimensão e do tamanho que é o business do Banco Santander, assim, gera um baita de um reflexo. São 30 mil funcionários, né? Então, imagina isso espalhado por todo o país. O quanto algo mínimo, né, gera de reflexo positivo nesse sentido. Então, eu acho que cabe a reflexão, né, fazer um pouquinho, né, como eu falei, o descarte do óleo. Poxa, como é que você descarta seu óleo? Tem prédios que já tem lá a questão do descarte ecológico do óleo. Poxa, reciclável. Poxa, meu prédio tem reciclável. Poxa, você é uma pessoa que descarta corretamente? Descarta o que é reciclável no reciclável, descarta o que é orgânico no orgânico, descarta o vidro, você mistura tudo ali e problema é de quem for recolher esse lixo. Então, acho que é muito, né, e acho que todos os painéis falaram isso, muito é da educação, da conscientização de nós, usuários, né, de nós como pessoas, de nós como seres humanos, de que, assim, somos responsáveis fim a fim. Né? Não existe esse negócio de, poxa, eu comprei agora um equipamento, né, a gente falou muito isso. Né? Comprei agora um notebook, o notebook ficou velho, eu fui viajar, comprei um notebook novo, mas agora eu comprei um Mac, que a Apple é super comprometida com isso. Esse notebook aqui, ó, eu vou descartar de qualquer jeito, ou eu vou dar para uma criança, ou eu vou vender lá na Santa Efigênia. A comparação pode parecer assim simples, né? Mas assim, você é responsável fim a fim, né? Pelo início, pelo meio e pelo fim. Acho que é essa a reflexão. Não, com certeza. E foi engraçado que essa ação do copo me marcou muito, né? Porque eu venho de uma empresa que é sustentável, né? A gente devolve a água para a natureza tratada. Então, toda a água da fábrica ela é tratada e ela é devolvida já a ponto de poder fazer rega de planta. Então, a gente não devolve água em esgoto. Eu achei que ia ter meia hora. Tem 15 minutos. Então, a gente recicla praticamente tudo. A única coisa que não é reciclada, tem uma empresa que tem o selo que vai lá retirar. Então, tem várias ações, inclusive, que os meus funcionários me contam que a gente faz na fábrica, sabe? Então, é muito bacana. E essa do copinho, ou do canudo, que a gente conversou, né? Do canudo eu não tinha feito essa reflexão. E do copinho, eu não tinha essa reflexão. Lá na fábrica, cada um tem seu squeeze, tem seu copinho. Eu estou home aqui em São Paulo, eu não uso plástico. Mas, quando eu ia na fábrica, eu pegava o copinho. E realmente, se a gente for parar para pensar, se cada um tomar consciência, no mundo a gente está em 7 bilhões. Então, se cada um se conscientizar, né, se cada um parar, se cada um não ficar cada hora pegando um copinho ou gerando mais lixo, não é só no data center, é uma reflexão para a vida. Né? Hoje, se você me permite, a gente está falando bastante de copinho, né? Pode parecer estranho num evento de data center a gente estar insistindo tanto num copinho de plástico. Acho que muita gente pode estar se perguntando, mas o que virou esse painel? O pessoal ficou sem assunto, está falando de copinho, né? Mas isso foi um dos assuntos que a gente comentou ontem. E só o fato de a gente estar numa discussão de data center, falando de um copinho de plástico no Santander, por si só, é uma coisa interessante. Quase todo mundo aqui já ouviu falar na infância, na adolescência, em muitos momentos, sobre a importância de jogar o lixo no lixo. Né? Se uma campanha de educação dessa forma funcionasse tão bem, hoje a gente não teria problema com plástico, com lixo, com vidro, com óleo, com nada desse tipo. O copinho ele é impactante, Santander, eu acho, pela força que uma coisa tão insignificativa, né, tão insignificante como um copo de plástico gera na memória da gente.
Então, quando a gente vê iniciativas como não usar canudo de plástico, não dar copinhos de plástico, não é o copinho, não é o canudo em si que impacta. É a educação que ela gera. É o impacto que ela gera no nosso subconsciente em parar para pensar quando a gente consome alguma coisa, e seja um copo, seja uma sacola, seja uma UPS, seja descartar alguma coisa que ainda pode ser útil, é o impacto que isso gera, é a educação, é como isso afeta a gente dali para frente com outras coisas talvez mais relevantes. E eu faço um paralelo, talvez, voltando um pouco para a parte do data center, né? Talvez o copinho de água que a gente tem no Santander seja o equipamento de missão crítica que a gente retrofita às vezes no dia a dia sem precisar. Talvez quando a gente faz uma escolha na hora de construir uma solução de data center e a gente, não sei, vou chutar números, a gente tem demanda para 50 kW em 10 racks. Aí eu vou lá, eu já faço para 80, né? Eu tenho demanda de 50 porque hoje eu uso 20, mas eu já faço para 80 porque vai que eu preciso, né? Vai que eu venha a precisar de 80. Na prática, o meu 20 vira 10 ou vira 30, mas ele não chega nem nos 50, só que eu investi em 80. Aí passa um tempo, o que eu faço? Eu jogo tudo fora e construo tudo novo. Esse é o tipo de desperdício que é o nosso copinho do dia a dia da missão crítica. E esse desperdício significa dinheiro que a gente poderia estar investindo num data center backup, num sistema de backup em nuvem, numa estrutura de nuvem híbrida, em qualquer coisa desse tipo que a gente não tem, que a gente poderia estar investindo se o data center não for a atividade core, na nossa atividade produtiva, na nossa atividade de lazer, na nossa educação. É esse tipo de desperdício que eu entendo que gera carbono em excesso, que é fácil de cortar, que gera desperdícios de materiais, desperdício de dinheiro, né? Eu falo bastante em dinheiro porque eu acho que no final do dia é uma das coisas importantes do nosso dia a dia, é a questão monetária, né? É o que move os negócios, é o melhor argumento para convencer alguém de alguma coisa, você falar que você vai economizar dinheiro, ou que você vai gastar dinheiro. Se não quiser que a pessoa faça, você fala que custa. Se você quiser que ela faça, você diz que economiza. Mas, basicamente, o copinho que a gente está insistindo aqui é só um exemplo de reflexão que a gente tem que usar no nosso dia a dia, que a gente volta e faz um paralelo com tudo, com carbono, com gasto de energia elétrica, com gasto de água e com as incapacidades que a gente tem, por exemplo, no futuro de fazer coisas novas. Se quando a gente faz um projeto novo, sei que aqui a gente tem excelentes consultores, projetistas, operadores, gente experimentada na indústria do data center, né? Gente que já apanhou muito, sabe, né? Que vai entender na pele o que isso significa. Quando a gente faz um projeto pensando que a gente vai precisar dele por muito tempo, às vezes a gente gastar um pouquinho a mais para construir uma infraestrutura modular, flexível e escalável é uma forma de que, quando eu precisar crescer, eu faço um aumento de capacidade, eu não troco tudo, eu não jogo tudo fora. Tá? Isso é o pensamento sustentável, que gera economia a médio e longo prazo, né? É a gente deixar de pensar no que é mais barato hoje para pensar no que vai ser mais barato durante os 30 anos de vida da minha instalação de missão crítica, né? Então, eu acho que é esse paralelo que eu queria fazer para explicar o porquê que a gente falou tanto em copinho plástico aqui. Tá? Não é sobre o copinho só, tá, gente? Uma última coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é importante, que eu também não sabia, é o cálculo que se faz, por exemplo, quando alguém de uma empresa que tem muitos funcionários, o cálculo que se faz do funcionário ir trabalhar, que isso é contabilizado, não é só ir para o data center, ou o cálculo dele ficar home. Então, quanto que vai ser o cálculo do carbono dele acessar o data... Você entendeu minha pergunta? Entendi. Na intranet, na hora que a gente abre a página, né, tem um menu ali de acesso, onde a gente acessa, né, obviamente, várias coisas dentro da empresa, e tem ali, né, calcule aqui o seu carbono, e você é avisado que você tem que calcular o seu carbono. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, você tem que calcular o seu carbono para entender o quanto você impacta, né, no mundo que você está inserido. Né? E aí o que eu falei, a Gi perguntou, mas como é que é esse cálculo? Eu falei, sim, é muito simples. Você mora em casa e em um apartamento. Quantas pessoas moram com você? Quanto que vem de metro cúbico de água?
Você usa sistema elétrico ou gás no aquecimento do seu chuveiro? Quantas geladeiras você tem? Quantos carros? Alguma moto? Algum desses dias você vai trabalhar com algum veículo que não tenha propulsão, bicicleta ou algo elétrico? Como que é? Quantos dias? Né? Você fica na tua casa, né? O que você tem de equipamento? Você tem roteador? Você tem internet? Quantos computadores? Quantos dispositivos móveis? Entre tablet, entre celular, entre uma série de coisas. Enfim, é um questionário que pode parecer extenso aqui eu falando, né? Mas ele é muito simples, muito fácil, e não é aquele questionário de pesquisa institucional. É pum, 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 pum. No final ele já dá ali, ó, ok, você está na média, você está abaixo, ou assim, ó, você está acima, e o banco corresponsável em compensar isso. Né? Então, acho que isso é muito bacana. Foi algo super recente, foi depois da aquisição da Way Carbon, né? Mas é uma mudança já que o banco está fazendo para começar a atender, né, integralmente o escopo 3 da norma que foi nós falamos. Né? Então, você ter fornecedor, quem trabalha, e você ter, fim a fim, a cadeia inteira compensando o carbono. Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta também. Posso? Quero só aproveitar. Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque ela sai dessa fase unidirecional e, na verdade, quero tentar dar um ciclo. Qual foi a motivação do Santander para fazer isso? Por que fazer isso? Por que ter essa medição de carbono tão incisiva, tão detalhada? Por que ter escopo 1, 2 e 3? Por que o banco está se preocupando com isso agora? Eu vejo que assim, não é uma preocupação, né, de agora, né, é uma preocupação que vem de muito tempo. Eu acho que a tendência é o aperfeiçoamento cada vez maior, cada vez mais detalhado nesse sentido. O ponto principal aqui é que, uma coisa que nós falamos bastante também, né, é engajar. Né? São grandes empresas que engajam. Se você pega o ranking lá das empresas que foram premiadas junto com o Santander, você vê ações fala assim, poxa, mas essa empresa? Então, você tem Ambipar, você tem Suzano, você tem Boticário, você tem uma série de empresas, né, engajando. Então, quando você começa a ver uma empresa grande se engajando, e digamos que você é fornecedor da Suzano, você fala assim, poxa, a Suzano está começando a exigir isso, então eu, de alguma maneira, preciso movimentar. Né? É todo um ecossistema que se movimenta. Então, acho que isso é muito importante. Então, a tendência, né, é mergulhar mais fundo, né, e mais detalhadamente, né, em toda a cadeia. Obrigado. Bacana. Obrigada. Vamos abrir para as perguntas. Quem quer fazer comentários? Oi, boa tarde. Obrigado aí pela apresentação de vocês, né? Aproveitando, eu acho que principalmente você que estava falando desse contexto do iMensons, né? Se vocês já ouviram, né, algo sobre isso aqui nos data centers aqui do Brasil, né? No âmbito de consumo de energia, né, para os data centers e a origem da energia elétrica, se vocês já escutaram alguma tendência ou enxergam uma tendência de uso, por exemplo, de hidrogênio verde para substituir grupos geradores, por exemplo, como respaldo em data centers, e também equipamentos livres de gás SF6, por exemplo, quando a gente vai para um data center hyperscale, por exemplo, né? Perfeito. Essa pergunta dá um painel inteiro para responder. Eu vou tentar ser sucinto, tá? Existe uma determinação, existe uma força de regra no mercado norte-americano que em alguns anos os fluidos refrigerantes com alto GWP vão começar a ser banidos. Foi a mesma coisa que aconteceu depois da Convenção de Montreal, que baniu o R22 pela degradação da camada de ozônio. E o próximo passo desse é com os fluidos refrigerantes de alto GWP. Alto GWP é o Global Warming Protocol, né, que é o fator de aquecimento global dele. Para quem não sabe, 1 kg de fluido refrigerante equivale a mais ou menos 100 mil toneladas de gás carbônico liberado na atmosfera. Então, quando a gente pega um split high wall e abre a linhazinha frigorífica dele para vazar o gás,
ali vaza mais ou menos uns 250 mil toneladas de gás carbônico equivalente na atmosfera. São algumas pessoas gerando gás carbônico ao longo de anos, só para ter uma ideia. Então, hoje a indústria está numa busca frenética por qual vai ser o substituto desse gás. Existem alguns candidatos. Um deles usa muito do parque instalado atual, do mesmo tipo de equipamento, praticamente troca um gás por outro, só que ele é inflamável. Assim como as baterias, ele exigiria salas ventiladas, e falar em sala de data center ventilado é uma coisa estranha. O outro, que não precisa de ventilação, ele exige bastante alteração no parque fabril, novos equipamentos. Então, a gente ainda não tem um perfil exato de qual vai ser ele. Mas vai ter uma mudança, sim, nesse sentido, tá? Os grandes hyperscalers, a indústria já está vendo isso. Falando sobre hidrogênio verde, a discussão sobre hidrogênio verde hoje é mais do que substituir o grupo motor gerador, ela passa por utilizar o hidrogênio substituindo, entre aspas, pessoal que não me escute, baterias. Tá? O hidrogênio ele vem como uma forma de você ter um sistema de armazenamento de energia ao longo prazo. Então, a gente, por exemplo, da indústria de UPS, está desenvolvendo uma gama nova de geradores. A UPS talvez deixe de ser um sistema de condicionamento de energia elétrica para ser um sistema de gerenciamento de fontes de energia elétrica. Ela vai acabar assumindo uma função de switchgear com o PS, com o PDU lá na frente. Então, hidrogênio verde hoje é uma forte tendência. Eu acredito muito que, assim como o petróleo foi a segunda revolução industrial, a energia elétrica vem em seguida, a informação, o hidrogênio é a próxima. Tá? Ele deve entrar em carro, em avião, em data center, em tudo isso. Mas a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais essa indústria para saber se a gente vai usar hidrogênio na forma líquida, se vai utilizar hidrogênio na forma sólida, se a gente vai fazer recombinação de gás, se a gente vai fazer eletrólise, se a gente vai fazer queima de hidrogênio, se a gente vai usar ele como bateria ou como sistema de geração principal. Só para você ter uma ideia, hoje, se a gente quisesse construir um data center a hidrogênio, 1 megawatt de energia por 48 horas consome em torno de 3 toneladas de hidrogênio líquido para operação. Um caminhão tanque de hidrogênio transporta 2. Então eu preciso de mais ou menos um caminhão tanque e meio de hidrogênio a cada 2 dias por megawatt de operação. Tá? Se a gente voltar ao carbono aí, só de diesel queimando nesse caminhão aí, a gente já esquenta o mundo. Já inviabilizou. Fora a falta de fontes e tudo mais. Mas é uma tendência forte. Tá? As duas que você perguntou, eu acho que os dois casos que você colocou vão moldar um pouco o futuro do nosso mercado aí. Gente, obrigado por todos, viu? Obrigado pela audiência, obrigado quem está online. Obrigado, pessoal. Obrigado, Degeiro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gi. Prazerzão.